Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Podeis assentar, irmãos? Olhe para mim aqui, irmãos. Como você acha que seria a sua vida se esse texto cumprisse na sua vida? Que forma que você acha que seria a igreja se a maioria de nós fôssemos cheios do Espírito Santo? Como você acha que seria essa igreja, irmão? Amém? Aí. Como você acha que seria, irmão? Você já parou para pensar que talvez, eu não vou colocar talvez porque talvez é dúvida, você já parou para pensar que sua vida seria diferente? Não tá na minha regulagem não, irmão. Está um eco de médio. Seria diferente se você fosse cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de barulho, irmão. Eu estou falando do que aconteceu aqui no livro de Atos. Do que aconteceu aqui no livro de Atos. Nós não precisamos de muita coisa, mas corremos atrás de muita coisa. Vamos analisar que a festa do Pentecoste era a festa das primícias. Os primeiros frutos eram consagrados a Deus. E que o Senhor, ao olhar para a sua igreja, já havia feito a promessa em Lucas, capítulo 24, você encontra recebendo uma promessa, dizendo, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. É como se Deus dissesse, como se Jesus dissesse para eles assim, olha, vocês não saiam de qualquer forma. Espera primeiro. Porque se vocês saírem de qualquer forma, vocês vão voltar envergonhados. Se esperar, ninguém poderá parar a igreja. E quando a igreja é inaugurada aqui, a igreja em Jerusalém, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa é a igreja de Jerusalém, mas se você for no capítulo 10, você vai encontrar no versículo 44, 10, 44 de Atos, ainda Pedro falava,
E estas coisas, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós? A igreja da Judéia, dos judeus, e a igreja gentil recebeu o mesmo dom. O princípio da igreja e o princípio da igreja gentil recebe o mesmo poder. Pedro fala, assim como nós, antes de ser batizados, foram cheios do Espírito Santo. Irmão, olha para mim aqui. A sua vida é uma vida até o dia que você experimenta ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você antes, outra pessoa é você depois. E temos desviado o assunto por causa, já falei isso na igreja uma vez, por causa de algumas pessoas que agem de forma emocional, desvirtualiza o dom de Deus. Por causa disso, as pessoas vão se desviando do assunto e deixando apagar, ou até mesmo abafando, porque não é bonito. Nós assim consideramos. Eu acho bonito. Mas por causa de alguns tradicionalistas, eles colocam como se isso não fosse, isso não é ético. A pessoa falar em línguas, ou ser cheio do Espírito, ou deixar ser levado pelo Espírito, ou deixar o Espírito trabalhar na sua vida. E nós fomos deixando essa questão, e na realidade, irmão, o que faz a mudança, o que muda algo, o que nos faz diferente, é exatamente esse encontro do batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que não foram, por causa que esperava algo extraordinário. E talvez não aconteceu, falou uma língua, uma palavra, e nunca mais falou ou não fala, e aí acha que não foi batizado com o Espírito Santo porque esperava algo estrondoso. E outros, isso vai muito da natureza, do temperamento da pessoa. Tem pessoas que são eufóricas, outras pessoas são sanguíneas, outros são melancólicos, outros são tranquilos, né? Outros são coléricos. O Espírito do Senhor não apaga a personalidade, ele não apaga a pessoa, ele usa a pessoa do jeito que a pessoa, a sua natureza, a sua forma de vida, ela permanece. O que muda na pessoa a forma de vida é o espírito maligno. O diabo, ele muda a pessoa. Ele usa a pessoa, assume o controle da vida da pessoa e faz a pessoa fazer coisa que ele não queria. O Espírito Santo não faz isso, irmão. Ele não faz isso. Por causa de algumas questões, tem se deixado de lado como se fosse algo natural. E as pessoas aceitam isso naturalmente, irmão. Quantos crentes hoje? Quantos crentes na igreja hoje não falam em línguas, não está nem aí para falar em línguas, não tem intimidade, não está nem aí para ter intimidade, não conhece Cristo, não está nem aí para conhecer Cristo, não é fiel, não está nem aí para ser fiel, não abandona o pecado, não está nem aí para abandonar o pecado. Isso falta o quê? Falta o Espírito de Deus morar aqui dentro de nós, irmão. Falta algo e nós estamos deixando algo que falta, deixar faltando toda a vida.
E as pessoas estão vivendo de forma tão natural, como se isso fosse normal. Não é normal. Não é normal. Eu não posso achar normal aquilo que está tirando o resto de vida que me resta, que está me sugando. A igreja reúne, as pessoas vêm no culto, ouve a palavra e não muda, ouve a palavra e não muda, ouve a palavra e não muda, as pessoas continuam vindo no culto, a palavra é pregada e as pessoas não mudam. O que está faltando? A ação do Espírito de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava dizendo: um Cristo que subiu, ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito, que veio estar com a igreja de contínuo, assumir a posição de líder, presta atenção em mim aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo cria o corpo, é o cabeça, faltava o quê? O Espírito. O corpo sem Espírito, ele não é nada. O corpo precisa do Espírito. Cristo cria o corpo, a igreja. Ele é o cabeça. O que faltava? O Espírito. O que o Espírito faz? Dá vida. Traz movimento. Então, o batismo com o Espírito Santo, uma necessidade de revertir. Olha, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 11. Olha o que os evangelistas que escreveram o evangelho colocaram. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Em outra parte, é desatar a sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo aí, ele é o elemento. Ele não é o batizador. Ele é o elemento. Batizar com água, na água. Batizar com o Espírito Santo, envolver-se com ele. Envolver-se com ele. Por que ele faz a separação? Batizar com o Espírito e com fogo. Irmãos, fogo é o único elemento da natureza que aonde ele começa, ele abrasa. Você vê bem, todos os demais elementos da natureza terá que ser derretido pelo fogo. Se colocar ferro, derrete. Se colocar prata, derrete. Se colocar chumbo, derrete. Se colocar ouro, derrete. Todos os outros elementos são transformados, são mudados pelo fogo. O fogo muda a composição química de qualquer outro elemento. Qualquer outro elemento. Tem pessoas que acham que água não pega fogo, mas tem vulcão debaixo do mar e lá pega fogo. Olhe para mim aqui, irmão. Por que colocar fogo? O que Deus queria? O que Ele estava dizendo? Eu vou envolver vocês com o Espírito Santo e vocês vão receber um poder que vai ser algo tão estrondoso que nada parará a igreja. Nada. Olha para mim aqui, irmão. Se você não tem desejo, nenhum desejo, de ser transformado dia após dia, a sua vida precisa encontrar com o Espírito. Necessita encontrar. Se eu não tenho desejo de me queimar por dentro, se a obra não me atrai, se o louvor não me atrai, se eu não sinto vontade de mudar em nada, está faltando o Espírito de Deus. Presta atenção, irmão. Sem vida, sem ação, sem desejo, sem vontade, não quer, parado, estático, isso é uma vida sem o Espírito Santo. Coloca para mim aí, meu filho, Marcos 1, verso 8.
Marcos escreve a mesma coisa. Em verdade vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com Espírito Santo. Lucas 3,16. Lucas fala a mesma história de Mateus. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália, sou abaixo de escravo. Ele está dizendo: este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Irmão, quantos anos você está na igreja e não te queima nada por dentro? Não muda a sua vida? Rapaz, preocupa com isso. Você está aqui há muitos anos e não muda nada. Nada acontece de sobrenatural, nem na sua vida e nem na sua casa. Tem algo errado com a nossa vida. Tem algo errado com a nossa vida espiritual. Tem algo errado com a igreja. Tem algo errado com a igreja. Se eu não queimo por dentro de vontade de dar a minha vida pelo reino, tem algo errado com a igreja. Fazer as coisas no automático é muito simples. O que é fazer no automático, irmão? Abrir a Bíblia e ler. Não sabe nem o que está lendo. Não emociona. A palavra não fala no coração. A palavra não faz mudança nenhuma. Vem para a igreja. Canta. Canta o hino da harpa. Não percebe nada. Canta louvores. Não percebe nada. Ouve a palavra. Não percebe nada. Tem algo errado, irmão. Eu tenho que desconfiar. Tem algo errado. Algo está errado. Olha, se eu pratico o exercício cristão e minha vida não acontece nada, tem algo errado aí. Eu vou perder o céu frequentando a igreja. Eu vou perder a eternidade dentro do templo. Estando aqui. Agora eu pergunto para a igreja. Uma igreja cheia do Espírito do Senhor, tem como ela ser diferente da igreja do livro de Atos? Tem como ser diferente, irmão? Não. Não. Por mais que os teólogos tentam mudar isso, por mais que os teólogos falam, não, ficou no primeiro século. Não ficou no primeiro século, irmão. Não ficou. Para vocês terem noção de uma coisa, a reforma fez em 1540. Aconteceu a reforma protestante. Em 1800 e pouco foi que nasceu o primeiro avivamento pentecostal real. Nasceu lá na Rua Azusa. Preste bem atenção. A reforma aconteceu em 1500. A igreja andou a passos curtos, não cresceu, não desenvolveu, não aumentou. E a reforma não sedimentou. Quando houve o avivamento, a Assembleia de Deus chega no Brasil logo após, em 1909 e 11. Você percebe que quando começa o verdadeiro Pentecostes, começa, a igreja tinha um pilar. Ela cria no batismo com o Espírito Santo, ela cria na cura divina, e ela cria na palavra pregada da verdade, e que a palavra tinha unção. Quem segurou? Por que demorou tanto para crescer o evangelho? Porque as pessoas estavam tendo uma palavra que não tinha ação. O que precisa? Deus sempre vai precisar de homens e mulheres que estão dispostos a queimar-se pelo evangelho em nome de Jesus. Uma igreja, uma pessoa, uma família cheia do Espírito Santo, ela tem que se identificar com a igreja do livro de Atos. Irmão, se não identificar, tem algo errado. Não adianta criar outro parâmetro. Não tem outro parâmetro. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se identifica. Ela se identifica com o evangelho do livro de Atos. Agora pensa comigo. Uma igreja onde o Espírito Santo tem livre acesso no coração das pessoas. Fala. As pessoas ouvem.
fala, as pessoas entendem, fala, as pessoas obedecem. Uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para moldar a pessoa, para trabalhar o caráter, o coração, a pregação, a vida. Uma igreja onde o Espírito Santo pode usar do cantor ao pregador, do porteiro ao pastor, aonde ele tem acesso para trabalhar livremente. Pense nisso. Para de tanta arrumação e armação, irmão. Para de estar procurando o que não existe. Fica nisso. Preocupa-se. Eu preciso ser cheio. Minha casa precisa ser cheia. Minha família. Recentemente alguém me perguntou assim: pastor, o que eu faço para ser profeta? É a coisa mais simples do mundo, irmão. É só ser cheio do Espírito. Só isso. Pastor, mas isso é muito difícil. Não, não é, se tornou difícil agora. Nunca foi difícil o batismo com o Espírito Santo, se tornou difícil agora. Nunca foi difícil haver avivamento, irmão. Está se tornando difícil agora. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo. As pessoas não têm mais tempo. Ninguém tem tempo, irmão. Ninguém quer tirar tempo. O único tempo que sobra, vai curtir a vida. Esquece. O único tempo que sobra vai curtir a vida. Vai passear. Vai ver se o shopping está aberto. Vai ligar a televisão. Vai ficar parado. O único tempo que sobra. Eu estava ouvindo um vídeo de um político hoje, que foi um tapa na minha cara. Eu pensei, rapaz, o camarada é... E ele estava falando de política. Olha bem o que ele falou. Ele disse assim: eu, deputado, um homem igual eu, que sempre estou fazendo debate, e as pessoas estão me convidando para debate, não me dou o privilégio, eu não tenho privilégio de sentar em frente a uma televisão. Porque a qualquer momento eu posso ser convidado para debater um assunto, eu tenho que estar preparado. Aí ele virou para a pessoa e disse: eu tenho que ler 24 horas. Aí eu vejo as pessoas preocupadas com pregação, homens, mulheres, que não têm nenhuma intimidade com a palavra, com a Bíblia, que não gostam de ler, que não gostam de estudar assunto nenhum, que nada chama atenção para crescer. Não, mas eu quero ser pregador. Sabe por quê, irmão? Porque hoje os pregadores é o seguinte: eles fazem uma mensagem aqui, pregam em 300 lugares a mesma mensagem. Você já viu quando você abre a internet, está assim de curso, 1001 sermões, não sei o que, pregação, você que é pregador, abaixa esse aplicativo, é pago, você põe no seu aplicativo lá, aí você clica no assunto. Teve um pastor antigo, doutor em teologia, que disse que agora ele está usando a inteligência artificial para fazer os seus sermões, para comparações dos seus sermões. Não vai ler mais Bíblia. A hora que quiser, digita o texto, a inteligência artificial constrói todo o sermão, irmão. Se você digitar o texto, a inteligência artificial escreve até livros. Escreve até livros. Agora não vai mais escrever. O que eu estou dizendo para você, irmão? Eu estou dizendo que enquanto nós estamos gastando o nosso tempo em algo errado, estamos perdendo o momento de ser cheio,
de ser capacitado, de ter unção de Deus, de ter graça de Deus, de ter poder de Deus, de ver Deus curar, de ver Deus batizar com o Espírito Santo, de ver Deus fazer milagre, de ver Deus usar pessoas, de ver pessoas sendo cheias do Espírito na revelação, no poder, na glória de Deus. Enquanto nós perdemos o tempo, o diabo ganha tempo, esfriando a igreja. Porque vem pessoas para o nosso meio, congregar conosco, e vem falar que isso não é necessário. Aí fica no nosso meio e começa a despontar sem nenhuma prática espiritual. Porque é esperto, porque tem uma linguagem boa. Você quer que Deus te use? Você quer se tornar um vaso de Deus? Ore a Deus até o dia que você colocar a mão na cabeça de alguém e ele receber batismo com o Espírito Santo. O dia que você orar por alguém, essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo, aí você fala, não, agora, eu sei que Deus agora para frente, Deus vai me dar um dom. Não desista de orar. E nem ore fragmentado. Aprenda a chegar perto de Deus. Esquece que você é pecador. Porque todos os dias, lave a sua vida no sangue do Cordeiro. Todos os dias lava a sua vida, se apresenta a Deus, pede perdão ao Senhor e toque a sua, esquece, não deixa o diabo ficar condenando o seu passado na sua mente e atrapalhando você receber algo de Deus, irmão. A igreja precisa de homens e mulheres que tenham compromisso de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Só isso. Não precisa de mais nada. Olha para mim, irmão. Alguém pode parar vento, irmão? Hã? Você já viu alguém parar vento? Existe alguma coisa que pode o vento vir bater nele e o vento ficar parado ali, não sair para lugar nenhum? Foi por isso que veio um som de um vento impetuoso. Deus estava dizendo, o que eu darei a vocês, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. E quando tudo está difícil, esse vento sopra na sua vida. Ou seja, fique perto. Espere em Jerusalém. Calma. Fique aí. Vocês serão os primeiros de muitos que virão depois. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Olha para mim, irmão. Conta-se uma história que John Wesley passou numa cidade pregando e foi embora. E apareceu um jovem na cidade e disse, olha, não tem nenhum bar por aqui não, eu gostaria de beber. Alguém olhou para ele e disse, não tem nenhum bar. John Wesley passou por aqui. Um homem que passou numa cidade e fechou todos os bordéis e bares que tinha na cidade com a palavra de Deus. Isso é fogo, irmão. Isso é fogo. Conta o mesmo livro que Finney, ao entrar numa fábrica, aonde ele passava, as pessoas caíam no chão chorando de arrependimento dos pecados, só por ver Finney passar. O que é isso, irmão? Fogo. Poder de Deus. Acabou esse tipo de fogo? Acabou esse tipo de mensagem? Jonathan Edwards, o Edward, que pessoas falam, quando ele começou a pregar, ele só leu a mensagem. Leu a mensagem e as pessoas caíam no chão, caíam para morrer, irmão. Só porque ele leu o versículo bíblico. O que é isso? Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nós estamos correndo atrás de muitos, e o que me preocupa é que parece que não levanta ninguém para dizer assim, não, peraí, eu vou mudar a história. Não dos outros, a minha história. A minha história. Alguém chegou em mim, irmão, e disse assim, pastor, eu até falei com a minha esposa, seus filhos não formou em nada,
Falei, formou? Formou o quê? Falei, é crente. Está tudo bem formado dentro da igreja, congrega lá todo dia em nome de Jesus. Todo dia. Porque eu vi os filhos de muitas pessoas formando em faculdade, fazendo direito e ficando torto. Fazendo engenharia e construindo algo errado. Construindo a própria vida em cima de outra coisa. Vi muitos filhos de pastores se tornar homens sexuais. Vi muitos filhos de pastores sair da igreja porque foi para a faculdade. Por causa disso, houve um momento na minha vida que eu levantei a mão e disse, graças a Deus que o meu não foi, né? Ficou. Olha para mim. Até quando você vai aceitar a sua vida ser da forma que ela é? Você pode não ter leitura, não pode ter cultura, pode que você não terminou o 2º grau, mas isso não justifica a falta da unção de Deus na sua vida. Irmãos, eu fui pregar num lugar que quando eu cheguei lá estava todo mundo, toda a igreja e a cidade estarrecida. Passou um homem de Deus lá. Ele pregou na sexta, no sábado, e eu pregaria no domingo. Ficou até sem jeito de eu pregar. Porque a hora que ele passou, ele fez tudo, não deixou nada. O pastor lá, chamado Jorge Nobre, o nome dele, na Bahia, chique na Bahia. Ele falou, olha pastor, ele chegou aqui, abriu a Bíblia, leu um texto, não pregou e disse, irmãos, eu não sei pregar. Eu não sei porque me convidaram, mas eu não sei pregar. Nunca aprendi a pregar, Jesus não me deu o dom de pregar. Aí leu um texto bíblico. Você já viu que o pregador que não sabe pregar, ele lê o texto, depois começa a ler de novo, né? E só vai lendo de novo. Ele começou e leu de novo. E falou, mas eu quero que a igreja faz uma fila aqui, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Não vem gente para frente não, faz só uma fila. Não ficou um sem ser batizado. Onde ele colocava a mão, a pessoa poderia, na hora, saía falando em língua estranha em nome de Jesus. Eu achei isso incrível, o pastor, e era o seguinte, não tinha que falar nada, só fez a fila e ele ficou em pé colocando a mão na cabeça. O que é isso, irmão? Unção de Deus. Unção do Espírito Santo do Senhor. Tem homens assim hoje? Tem. Pode ter muitos deles? Pode. Deus pode usar pessoas hoje? Pode. Mas onde estão as pessoas? Onde estão homens e mulheres que vai ter coragem de passar a madrugada orando? Onde estão homens e mulheres que vai ter coragem de acordar 1h da manhã e orar até às 6 horas para ir para o serviço? Aqui que está a questão, irmão. Aqui está o diferencial. O que faz diferente é as pessoas, seres humanos, que têm coragem de gastar a própria vida, simplesmente para ser usado por Deus. Só isso. Como é maravilhoso você acordar em casa e ouvir seu filho falando em línguas. Não é maravilhoso? Você acordar de madrugada e ouvir seu filho falando em línguas dentro do quarto porque estava orando. Ou você chegar na sua casa e encontrar na sua casa as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo dentro da sua casa. Né? Ou você colocar a mão e ver a pessoa receber batismo com o Espírito Santo na hora que você colocar a mão em nome de Jesus. O poder de Deus, a ação de Deus existe até hoje. Unção tem até hoje. Agora, será se eu vou tirar tempo para ser ungido? Quem aqui tem tempo para dizer, não, eu vou tirar tempo da minha vida e vou ser um vaso usado nas mãos de Deus? Hoje a pessoa tem tempo, passa 1 hora, 2 horas assistindo televisão, né? 2 horas na internet, 3 horas passando mensagem, vê 50 vídeos no dia, mas não tem tempo de dobrar o joelho, colocar a cabeça entre as pernas e pedir Jesus misericórdia. E clamar Jesus para fazer uma obra. E pedir Jesus para usar. Os homens estão acabando
deixando passar a oportunidade de fazer uma grande obra no reino de Deus, em nome de Jesus. Eu conheci um homem, irmão. Ele já morreu. Andei com ele. Andei evangelizando com ele e aprendi sobre o reino de Deus com ele. Até pescar eu pesquei com ele. Onde ele chegava, aonde ele chegava, se tivesse uma pessoa com demônio, tinha que manifestar na hora. O nome dele se chama Gramacho. A Lígia conheceu ele. Podia ser aonde fosse, podia ser na rua. Se tocasse nele e a pessoa tivesse demônio, caía no chão. Era algo extraordinário. Ele foi uma vez pregar. Na minha cidade tem muitos patrimônios em fora. E uma vez ele saiu para pregar num patrimônio desse. Quando ele estava atravessando a ponte, o cara levantou uma 12, colocou no rumo dele e falou: aqui o senhor não prega não, você já pregou em muitos lugares. Mas na nossa cidadezinha aqui o senhor nem entra. Ele virou para o camarada e falou assim: pode atirar, porque eu vou passar. Eu vou passar. Mas ninguém passou aqui. Ele falou: pois eu vou passar. Eu vou passar, pode puxar o gatilho que eu vou passar. Se você não me matar, eu vou passar. O que aconteceu? O cara converteu depois, porque ele passou e a espingarda não funcionou. E mesmo que colocou no peito dele e puxou o gatilho, ele só olhou e falou assim: dá licença. O que é isso, irmão? Poder de Deus. Poder de Deus. Graça de Deus na vida. Unção do Espírito do Senhor. Pode. Tem para hoje? Tem. Mas hoje as pessoas estão rebuscando demais, irmão. As pessoas estão rebuscando demais. Irmão, olhe para mim aqui. Tem muitas pessoas que querem ser pregador. Mas é claro, você tem que estudar a Bíblia? Tem que ser teólogo? Tem que conhecer? Tem. Mas antes de tudo isso, tem que ser amigo de Deus. Tem que conhecer o Deus da palavra. Não é conhecer a palavra, é o Deus dela. Tem que conhecer o Espírito Santo que cura. Tem que conhecer um Deus que faz, não um Deus que promete. Um Deus que faz, não um Deus que simplesmente fala de longe, não. Um Deus que fala de perto. Antes de eu conhecer a palavra, eu tenho que conhecer o autor da palavra. O que é ela? Não adianta eu entender toda a hermenêutica. E já se provou isso aqui, irmão. Sobe no púlpito, prega, faz uma mensagem bonita, não salva ninguém. Sobe no púlpito, dá 2, 3 palavrinhas, Jesus salva 2, 3, 4 e traz na frente, pronto e amém. Sabe o que Jesus faz? Não é você, é eu. Não é as suas palavras, é a unção. Não é você que fala, eu já falei isso na igreja aqui várias vezes. Pregador, cantor, antes, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, antes de subir aqui, primeiro conquista lá. Antes de subir aqui, conquista lá, conquista Ele, conquista o trono, chegue perto, fale com Ele, para depois subir aqui. Quer fazer aquilo que quem faz é Ele. Não adianta, irmão. Eu vejo muitos homens pregar, fazer barulho, prega bonito, mas não muda ninguém. Você sabe por que eu deixei de ser itinerante? Eu era pregador itinerante. Eu andava com Daniel e Samuel. Quem conhece ele aqui, irmão? Andei com eles pregando. Sabe por que eu deixei, irmão? Porque eu não queria passar. Eu queria deixar pessoas fazendo. Eu falei, a partir de hoje eu não vou fazer nada a não ser construir na vida das pessoas. Construir obreiros, construir mulheres e homens de Deus.
Ver a pessoa nascer na fé, ver a pessoa crescer, ver a pessoa pregar, ver a pessoa ser usada por Deus, ver a pessoa tomar posse, ver a pessoa ser pastor, ver a pessoa crescer. Que era uma coisa que como itinerante eu não conseguia. Resolvi falar, não, vou voltar para a minha real chamada de Deus, ser pastor. Vamos colocar de pé? Você pode ter tudo e ser bom em tudo, mas se não tiver unção de Deus, você não é nada e não faz nada. Tudo que você faz não passa de palha, tudo que você faz não passa de madeira, tudo que você faz não passa de feno, tudo. Se não for unção de Deus, se não for graça de Deus, se não for poder de Deus na sua vida, todas as nossas obras viram cinza, pós-cinza, sem nenhum significado. Amém, irmão? Jovens, você tem tempo. Os jovens da nossa igreja têm todo o tempo do mundo, adolescente tem todo o tempo do mundo. Mas não tem tempo para orar, irmão. Não tem tempo para vencer, olhar para si próprio, eu vou vencer no joelho. Eu não posso vencer na força, eu vou vencer no joelho. Eu tenho tempo para isso. Aí hoje as pessoas oram 15 minutos. E já disse que orou muito. Os grandes homens de Deus oravam 4 horas. E ainda dizia que não orava nada. Você orou muito hoje? Não consegui, só 4 horas. Pegue na mão do irmão do teu lado. Agora pergunta para ele, que dia que a sua vida vai mudar? Quem já leu aquele livro, O Intercessor? Ninguém? Peregrino. Quem já leu o livro Peregrino? Se você nunca leu, irmão, eu acho que nem você acha para comprar mais, mas se você achar aí nesses brechó da vida, são livros tão antigos que capaz você não vai achar, mas se você achar, você compra. O Peregrino e O Intercessor, de Hugh Hollis. Compra ele, você vai ver o que é orar, irmão. O que é jejumar? Vai ver testemunho de oração e de jejum. Você pode ser um homem, uma mulher, usada nas mãos de Deus. E aonde você colocar a sua mão, Deus fazer obras extraordinárias. Basta apenas você ser cheio do Espírito de Deus. Senhor Jesus, dai-nos um exército, um grande exército. Dai-nos um grande exército, homens e mulheres, cheio da graça, da unção, do poder, da misericórdia. Deus, cheio do Espírito Santo, homens transformados, mulheres transformadas, jovens, crianças transformadas. Nos dê um grupo de pessoas aqui, Senhor, preocupados em ter unção de Deus na vida, preocupados em ter poder de Deus na vida, preocupados em falar em línguas, em profetizar, interpretar, ter revelação, ouvir a voz de Deus. Deus, nos dê aqui, Senhor, um exército, ó Pai, cheios da unção do Senhor, em nome de Jesus.